Vamos que vamos, Pacholada. Muito boa noite. Agora 8 horas mais 2 minutos. Eu sou o @aquele Mário e também está comigo na mesa o @passarinho95. Logo, logo eu já vou apresentar também o nosso convidado da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao Papo Pachola. A gente que está aí ao vivaço no dia 20 de outubro de 2020. Já vou trocar ali. Já vou trocar aqui, tem que trocar. O Gui tava olhando, tem que trocar ali, a gente vai trocar. Isso. Dia 20 de outubro de 2020. 2010-20. 2010-20. 2010-20. É isso aí, cara. E a gente tá ao vivo pra galera do Banrisul e tem produto novo do Banrisul, gurizada. É isso aí. O Banrisul tá precisando de um empréstimo. Conte com o crédito consignado Banrisul. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Cachorro do Bigode, sabor inigualável. E a KTO, e tá rolando uma promoção, né, Passarinho? Uma nova promoção aí da KTO, que é o 100% Combo Buster. Vai pagar em dinheiro real o vencedor e é automático. Durante aí o programa a gente vai explicar pra vocês como funciona. Fiquem espertos aí, tá bom, galera? Vai. E vocês já sabem o que tem que fazer aqui. A gente pede todo o santo dia. Deixa o teu comentário, faz o teu like também, compartilha a live porque é muito importante pro nosso trabalho. E se tu não é inscrito no canal, te inscreve no canal e clica no sininho. Bom, vocês já estão vendo o convidado, já tá aparecendo aí na câmera. E que de convidado não tem nada, porque já é de casa, já é amigo nosso. Marcos Herman, vice-presidente administrativo do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Muito boa noite, meu amigo, e seja muito bem-vindo novamente, a quarta vez. Não, a quarta casa. Quarta casa. Pô, mas a quarta casa é a quarta vez. Não. Não, porque foi só a visita. Não, porque em algumas casas eu fui mais de uma vez. Eu não vou discutir com o homem, né? O homem, viu? O homem, ele não vai mais pedir música, ele vai pedir um long play no Fantástico. De tantas vezes que ele já veio aqui na Rádio Pachola. Show de bola, coisa boa. Eu vou botar também agora na tela aqui o nosso outro convidado, que também já não é mais só convidado, é um grande amigo que o Grêmio me deu, que a Rádio Pachola me deu, que é o nosso querido Renan Moro. Deixa eu só fechar aqui pra aparecer o Renan. Tá aí, ele tá aparecendo, tá na tela. Grande. Muito boa noite, Renan. Como é que tá, cara? Tudo bem, graças a Deus. Prazer enorme estar participando no programa na noite de hoje. Ah, cara, coisa boa, que bom, cara. Que bom que tu tá feliz, eu também tô feliz. Eu acho que vai ser um grande programa e vai ser um programa mais esclarecedor ainda do que já foi o outro. Tomara. Né? Show Tomara. de bola. Agora sim, o homem tá aí, o cara que manda tá aí, rapaz. Mais ou menos. Mais ou menos. Menos. Ai. Show de bola, Passarinho. Vamos dar início então a este baita programa da noite de hoje. Puxa aí, meu irmão. Cara, primeiro, agora, né, tirando as brincadeiras, agradecer ao Marcos Herman, né, por sempre a gentileza, sempre a educação, nos trata com muito carinho sempre. E agradecer, é uma honra pra gente, Marcos. E tu sabe disso, é uma honra te ter aqui. Bom, eu queria Prazer abrir... é meu. Todo nosso. Eu queria abrir aqui com uma... Enfim, é a pauta do dia hoje, né? O Brasil tá falando nisso. Que é a questão, né? Enfim, do jogo contra o São Paulo, das diversas polêmicas. E eu queria te perguntar a real chance, se existe, digamos assim, uma chance... do Grêmio conseguir a anulação. O presidente Romildo Bolzan Jr. ele se manifestou hoje no final da tarde a respeito disso e explicou todo o processo. E eu queria te perguntar se existe a real chance, e não havendo uma chance de anulação, o que o Grêmio dentro, nos seus bastidores, entende como punição correta, justa, a arbitragem do último sábado, e num contexto geral, o que pode ser feito em relação à entidade máxima do futebol brasileiro e pela entidade máxima do futebol brasileiro em relação aos acontecimentos do último sábado. Bom, antes de mais nada, meu boa noite ao Renan que tá em casa aí, aos meus companheiros aqui de mesa. Prazer enorme estar com vocês, conversar sobre o Grêmio, né, que é uma paixão da sempre gente. Bom. A questão essa da arbitragem de sábado tem que ser olhado por um jeito diferente. Eu honestamente, se vai ser anulado, isso é o que
para mim menos importa. Eu gostaria de entender, e é isso que o Grêmio quer entender, o que houve entre a sexta-feira e o sábado de noite, porque é indiscutível que foi alterado o homem do VAR, né? E é indiscutível que o homem do VAR não entrou em campo. Sim. Então nós queremos apenas transparência. Nós não estamos dizendo que houve desonestidade, que houve safadeza. Não é isso. Nós só queremos ter paz de espírito, saber se as coisas correram bem, se houve comunicação, se falhou o rádio com o juiz. Em última análise, poderia ter acontecido. Por quê? Porque era tão evidente certas coisas, chamaram tanto a atenção. E tá falando um cara aqui que eu não tenho mania com arbitragem, gente. Eu não tenho, tem nem qualquer coisinha, já o juiz está nos perseguindo. Tem uns que são terríveis. Sim, assim. sim. Eu não tenho essa mania, eu não acho isso. Às vezes, companheiros meus acham que é arbitragem horrorosa. Eu digo, foi normal, tá? No meu modo de ver, é o jeito que eu enxergo, né? Sim. Não quer dizer que eu esteja certo ou esteja errado. Mas esse sábado foi uma coisa escandalosa, tipo. Tiraram 2 do jogo. Aquele primeiro lance. Depois outra coisa, não a minha opinião, eu não vou comparar a minha opinião sobre esta matéria com o Sandro Meirahit. Uhum. O Sandro Meirahit, pode ser, o primeiro lance, ele disse que foi fora da área e cartão vermelho. Não houve isso, não houve o cartão vermelho. O segundo lance, um pênalti escandaloso, né? Não precisamos comentar que todo mundo viu, todo mundo sabe. Não trouxe uma coisa escandalosa. E aí fica ruim, né? Aí fica ruim e nós queremos entender isso aí. Até para haver completa transparência e as pessoas terem confiança. Eu falo no geral, porque não é a torcida do Grêmio que viu aquilo. O Brasil viu. Era transmissão ao vivo, né? As pessoas ter certeza que a arbitragem no Brasil é isenta e honesta. O Grêmio, ele tá liderando, e aí é uma pergunta, tá? Uma informação até do Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, e, de certa forma, confirmada pelo presidente Romildo no vídeo, agora divulgado no final da tarde, de que existe uma liderança por parte do Grêmio de um movimento para que o áudio do VAR seja disponibilizado, digamos assim. Como é que vai ocorrer isso? Como existe? Não, isso existe e isso já acontece. Às vezes acontece. Um clube, ele pede a gravação e recebe a gravação. Sim. E não seria a primeira vez que o Grêmio teria pedido e recebido. Nós aguardamos de novo isso aí. É meio padrão. E a CBF não se furta em entregar isso. Sim. Porque, inclusive, para ela é bom, para salvaguardar-se, né? Para, enfim, passar uma imagem de transparência. Desculpa te interromper, Herman, mas o movimento do Grêmio é que todos os clubes tenham, após todas as partidas, esse áudio disponibilizado. É nesse sentido o movimento? Não, quando um clube sentir por alguma razão, ele quer entender melhor o que aconteceu, sim. Ele faz a solicitação e até onde eu sei e na nossa experiência pessoal, sempre que houve isso, não houve nenhum problema de recusa. Eu, pra ser honesto, eu também não tenho mania contra o VAR. Tem gente que tem mania contra o VAR, que tá achando que perdendo a graça do futebol. Tá? Eu acho que é ruim aquela interrupção tão longa. E acho que, no geral, o VAR acerta mesmo, muito. O que me chamou a atenção, só em 2 partidas até hoje, eu fiquei muito, mas muito invocado com o VAR. A primeira contra o River, aquela semifinal, foi um escândalo o gol com a mão do Borré, né? Aí depois nem o Escoco reclamou, o juiz não viu, mas aí o VAR foi competente para ver a mão que houve do Bressan, né? Mas foi incompetente para ver aquilo ali tem outras histórias aí por trás que enfim, que não são legais. E aquilo ali chamou muito a atenção, né? E agora sábado, foi uma coisa dantesca, foi horroroso, tio. E a preocupação é a transparência do futebol brasileiro. Nós não podemos entrar naquela que em 2005, vocês lembram do episódio de 2005, né? Que foram suspensos 11 jogos e tal. Aquilo ali não pode acontecer, tio. Nós temos que estar acima disso aí. E o VAR deveria facilitar a vida do futebol brasileiro e não complicar, e não criar desconfiança. É verdade. Renato, quer falar alguma coisa? Tá sem volume, ele não. Acho que Eu concordo gênero, número e grau. Eu achei engraçado só o início ali, quando ele disse que pode ter falhado a comunicação entre o VAR e o
De fato, é uma possibilidade, né? Mas é uma possibilidade. A gente tem que colocar dentro do rol de possibilidades, né? Mas eu acho realmente muito... Quando tu entrasse na tua manifestação, agora tu desse um delayzinho, talvez não tivesse ligado o negócio. Quem sabe aconteceu isso com o Elmo e o... Não é. Elmo e o Traço. Pois é. É bizarro, cara. Coisas que só acontecem, infelizmente, com o Grêmio. É o que a gente... É que é difícil, né? A gente tomar partido de algumas coisas e falar certas coisas sem ter prova de nada. Então não pode, tem coisas que não dá pra se falar. Mas, cara, abre precedentes, né? E isso é preocupante. Muito preocupante. Mas muita gente, Mário, falou, assim, os grupos que eu tô de Grêmio, muita gente comentou, né? Mas isso daí não vai dar em nada, né? Bem capaz que a CBF vai anular uma partida e tal. A questão não é a anulação em si. Eu acho que a questão é o posicionamento institucional do clube. Eu acho que, acima de tudo, o Grêmio tem que se posicionar institucionalmente. Cara, isso está errado. E, assim, a gente não pode... Quando a gente fala nós, torcedores, a gente que está aqui embaixo, né? A gente pode falar o que quiser, roubou, não roubou, fez, não fez. À medida que a pirâmide vai afunilando e vai chegando lá em cima, institucionalmente o clube não pode chegar e dar uma declaração de um torcedor fanático emocional. Ele tem que se posicionar, a diretoria tem que se posicionar de uma forma institucional. Eu acho que essa é a forma institucional mais contundente possível de manifestação da diretoria, né, do clube. É isso, né? É isso, Renan. As coisas que eu digo, que eu tô na sala lá em casa, só eu e minha filha vendo o jogo, as coisas que eu digo não digo no rádio. Claro, exatamente isso. E isso é uma coisa que a gente tá comentando aqui, explanando, e é muito importante a torcida entender. Porque a gente aqui na rádio também é muito cobrado por posicionamentos, por exemplo, em coletivas. Porque a Rádio Pachola não sei o que com o Renato. Cara, eu não posso, numa coletiva, falar com o Renato como se eu estivesse tomando uma cerveja num boteco. E gritar. Por mais como torcedor a gente fica irritado com algumas coisas, a gente faz parte. Eu não posso. Ali a gente tem que ter uma educação, tem que ter um respeito, tem que ter ética. E as perguntas têm que ser feitas de uma forma mais tranquila. Entendeu? Claro. E é mais ou menos não, é exatamente isso. Uma coisa é tu tá sentado na tua sala, sentado lá nas cadeiras da arena ou nos arredores ali, e tu expressar a tua indignação e botar pra fora. Claro. Outra coisa são em outros ambientes, e aí tu tem que ter discernimento, né? Tem que ter respeito, tem que ter principalmente educação. Deixa eu pedir a permissão do Marcos, tua e também do Renan e da audiência da Rádio Pachola para informar que um dos lances mais violentos do jogo de sábado, digamos assim, teve como consequência, infelizmente, a lesão de um jogador do Grêmio. Informação da tarde de que o Alisson, de 2 a 3 semanas, estaria exatamente ligamento do tornozelo, de 2 a 3 semanas após aquela entrada do Daniel Alves, que escorrega, enfim, e aí pega o Alisson. Então o Grêmio, além de todo o prejuízo... Eu acho que é o Tietê que pega o Alisson. O Daniel Alves pega o Luiz Fernando. A falta é a do Tietê. Na arrancada do Alisson, o Tietê vai só no tornozelo dele. Obrigado, perfeito. Então, após a entrada... Que a do Daniel Alves também foi pior. Foi pior. Foi horrível. Foi horrível. Então, essa é a informação da tarde. Infelizmente, por conta dessa violência no jogo de sábado, a gente tá perdendo o Alisson aí, que é um dos jogadores que mais atua pelo Grêmio. Um dos jogadores que mais colabora pro esquema do Renato Portaluppi, de 2 a 3 semanas. Enfim, cara... É um prejuízo, né? É um prejuízo adicional, né? É verdade. Cara, eu vou pedir pro Renan e pro Marcos pra gente botar um vídeo do presidente Romildo que foi postado hoje. Vamos? Né? Claro. E é um vídeo bem importante pra gente colocar e a gente vai deixar agora pra vocês aqui pra assistir. Daqui a pouquinho a gente volta, é um vídeo curto, acho que tem uns 2 minutos. 3 minutos e meio. Mas é importante a galera prestar atenção, porque muito tá bem esclarecedor ali. Enquanto eu coloco esse vídeo, galera, deixa o like de vocês. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve. E outra coisa importante, compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp que tu faz parte. Vou botar o vídeo aqui e alguns minutinhos a gente já retoma aqui. Só um pouquinho, deixa eu só fazer aquela mágica, né, passarinho? Foi. Boa. Venho aqui para conversar com a torcida do Grêmio, expor as posições que o clube está tomando e, de certa forma, dialogar e prestar contas sobre os episódios que aconteceram sábado lá em São Paulo. Em primeiro lugar,
compete dizer que o Grêmio, de uma maneira preventiva, fez uma comunicação a um dirigente da CBF, reclamando da troca da arbitragem e dizendo que se por acaso tivesse alguma situação de mau desempenho da arbitragem ou algum equívoco, alguma situação que nos prejudicasse, nós saberíamos o endereço aonde bater. Aconteceu. Arbitragem desastrosa, incapaz, e ficamos por aqui nesse momento, mas uma arbitragem que não deu 2 pênaltis, que não expulsou 2 jogadores de São Paulo, que não criou uma condição de domínio da partida, não coibiu a violência, e deu no que deu. Resultado completamente prejudicado por conta da arbitragem. Ali houve nitidamente a interferência da arbitragem no resultado do jogo. Segundo, feito tudo isso, o Grêmio imediatamente posicionou-se no sentido de tomar providência e tomou. Na segunda-feira fizemos documento onde relatamos tudo isto, pedimos as imagens do VAR, pedimos as imagens, os áudios do VAR, pedimos tudo aquilo que significou o processo de decisão do VAR, porque em nenhum momento da partida observamos algum gestual que pudesse determinar conversa do VAR com a arbitragem do jogo, e depois disso ainda pedimos quais os fundamentos legais, quais os fundamentos os normativos, quais a motivação que fez a arbitragem ser trocada da partida, e essa arbitragem trocada, onde é que está o fundamento de tudo isso, quer dizer, qual é o que efetivamente aconteceu numa reunião que o São Paulo demanda e é atendido, o que foi motivado, qual foi o fundamento técnico e o fundamento jurídico para estabelecer essa decisão. Em segundo lugar, também fizemos uma observação pedindo que a CBF informasse quem efetivamente estava na reunião, quais aqueles que representavam o São Paulo, seus encargos lá no São Paulo, quem aqueles que estavam na reunião e eram da CBF, funcionalmente o que eles eram, o que representavam, quais são os seus encargos funcionais, e também o conteúdo dessa conversa, porque nitidamente dessa conversa surgiu a troca de arbitragem e por consequência também se viu o resultado danoso da partida. Esses conteúdos, por sua vez, refletem uma prova. Nós imaginamos que possa gerar uma prova. E por consequência disso fizemos o segundo ato, que foi ontem à noite, pedimos a anulação da partida por essa questão fática, por essa situação nebulosa que não está explicada, por esse fato que determinou o resultado da partida, uma reunião, e principalmente também por algumas situações do Código do Consumidor, de exigência de uma arbitragem decente, correta, digna, capacitada, eficiente, sob pena de prejudicar o espetáculo, enfim, tudo aquilo que significa, na verdade, um fundamento jurídico para estabelecer o nosso direito e a nossa necessidade de provar. Tá aí o presidente Romildo muito esclarecedor, né? Eu acho que não tem muito que se repensar o que foi dito. Eu acho que tá muito claro ali o posicionamento do clube. E é uma coisa até que eu comentei no meu Twitter, cara. Por mais que possa não acontecer, porque é muito difícil de se reverter o jogo, calado o Grêmio não fica. E isso, eu como torcedor, era isso que eu queria ver. Perfeito. Não dá pra ficar calado com o que aconteceu. Não dá. E sim, cara, pra mim a partida de sábado ficou no 0x0 e a gente não venceu por conta da arbitragem. Perfeito. O Grêmio, nos 90 minutos, teve 60% da partida nas mãos. Teve melhores chances. Ainda assim, mesmo sendo prejudicado pelos lances que o árbitro errou e o VAR errou, o Grêmio teve chance. Né? Não fez o gol, ok, mas teve chance. Jogou mais pra ganhar a partida. Agora, o que aconteceu ali com a arbitragem, cara, aquilo ali foi uma patacoada, né? Enorme. Tu sabe que o juiz ser incompetente, ser ruim, isso pode acontecer. Porque tem gente que é incompetente, tem gente que é competente, suas partes. Agora, o VAR é matéria de exata. O VAR não tem desculpa. Aí que mora o perigo. Aí que mora a indignação. Porque, no mínimo, dá uma olhada no lance. O mínimo, se tem dúvida. Quer dizer, o cara do VAR, eu tô falando o cara mesmo. Sim, tô contigo nessa. O cara, esse carinha do VAR aí, ele não tem que interpretar o lance. Mas ele tem ao mínimo achar que aquilo ali pode ter algum problema, aquela jogada. E chamar o juiz para ele tomar a decisão. Não fez nada. E aí, depois de 2 dias de uma reunião, que isso é indiscutível, que o Raí teve na CBF, com outro dirigente de São Paulo, isso é indiscutível, né? Aí disse que não houve nada, quer dizer, é meio complicado, né? Não dá para ser ingênuo nessas coisas. Brincando com a inteligência. É impossível, e caso alguém que esteja nos assistindo
ou nos ouvindo, imagine que isso seja choro de um torcedor. Eu vou pegar o exemplo do próprio Rodrigues, cara, contra o Santos. Pra mim também era expulsão aquela entrada dele, que não foi expulso, que ele pisa no tornozelo do jogador de Santos. Pra mim também era um lance de expulsão. E a gente ficou ileso naquele lance. Mas eu não quero esse tipo de coisa. Eu quero que quando for pra ser, seja independente de Grêmio ou adversário. Mas quando pra isso, claro. ponto. É pra isso que é o VAR. Exatamente. Não, e o lance do Rodrigues que tu usa de exemplo, o juiz foi consultar, né? Houve a consulta. O pior de tudo. Houve a consulta. Ele olhou e não achou? No nosso caso, não tá vendo nem consulta. É revoltante. Revoltante, cara. Bom, a gente tá aqui com o Marcos Hermann, vice-presidente administrativo do nosso amado clube, também grande amigo nosso, e o Renan Morô também tá com a gente aqui. E eu acho que a gente pode sair dessa pauta, deste jogo absurdo que aconteceu no final de semana, pra avançarmos nas pautas. E aí eu quero chamar o Renan nessa jogada. Posso fazer uma colocação antes do Renan? Por favor, pode, deve. É o seguinte, eu não sou vice-presidente administrativo. O Grêmio tem um modelo de negócio um pouco diferente dos outros clubes. Tá. Como é que funciona? Nós temos o presidente do Conselho de Administração e temos 6 vice-presidentes do Conselho de Administração. Nós trazemos as grandes pautas do clube para a nossa reunião de segunda-feira, que leva 4, 5 horas, e discutimos todas as pautas, as grandes pautas, evidentemente, né? E tomamos uma decisão. A decisão decisão, seja do modo que for. Normalmente é por consenso. Normalmente e aí nós passamos para execução através do nosso conselho, do nosso CEO, o nosso executivo principal, né? Que é o, enfim, diretor-geral, se quiser. Que é o Amodeu. Que é o Amodeu. E aí para execução. Então, não existe mais, o Grêmio não funciona mais aquele sistema diretor de marketing, diretor de administração, diretor social, diretor de esportes. Não existe isso. Existe um grupo de pessoas que discute todo o clube, debate todo o clube, toma decisões com o comando do presidente Romildo e elas são executadas. Isso é desde o início da gestão? Não, isso em 2004 o nosso estatuto estabeleceu isso. Sim. E sempre foi aplicado de modo capenga. Tá? Mas é aplicado ipsis literis, como diz o nosso estatuto, desde 2015. Perfeito. Nós começamos a aplicar isso. E está funcionando, para aí está o resultado. Nós passamos algumas décadas bem atrapalhados. E hoje estamos surfando uma onda legal. Assim, né? Nós estamos longe de ser o que nós desejamos ser, mas estamos no caminho de ser. Baita, tá explicado. Não é a tua organização, né, cara? Do Grêmio hoje, como o processo funciona. Exatamente, processos. Presidente Romildo adora muito essa palavra, ele usa bastante essa palavra. Roubaram a minha pauta. Roubaram a tua pauta, Renan? A minha primeira... Não, a primeira pergunta, na verdade, o primeiro ponto que eu queria muito, né, que o Hermann trouxesse para a gente é realmente essa questão da rotina do Conselho de Administração do clube. Inclusive está aqui, ó, eu tenho a minha colinha, né? Tá no site de governança do clube, na parte de governança do Renan, Grêmio. Só um parênteses, eu vou deixar tu falar, mas só um parênteses, porque tem muita gente na live pedindo pra gente falar sobre contratações. Antes de se falar de contratações... Não vou falar sobre isso agora. A gente vai falar sobre uma coisa que é muito... Tu tinha que ouvir o Paulo Luz, então. Pois então, o que eu quero falar pra galera que tá pedindo muito sobre isso é que muito antes de se contratar alguém, sair para o mercado, tu tem que estar com a casinha organizada, que foi o que tu acabou de falar para nós aqui, da organização, para depois pensar em contratar alguém. Então, o que a gente tá falando agora aqui, galera, é extremamente importante até pro conhecimento de vocês, cara. É verdade. Entendeu? Verdade. E é importante prestar atenção. Eu também, cara, eu quero também a contratação. Eu quero demais. Mas tem um processo antes disso. Mas o Marião, Renan e Marcos também... no final ali a gente vai trocar uma ideia. Com certeza nós vamos falar. De leve. Vai, Renan, não vou te atrapalhar mais. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de frisar, e da última vez que eu participei, eu falei o quanto eu era, né, vamos usar o termo aqui, puxa-saco mesmo do Romildo e tal. E não é a questão de ser um cara que é puxa-saco do presidente, porque o presidente deu retorno, né, trouxe títulos que há anos a gente não via.
O grande ponto aqui, cara, e o porquê que eu gosto tanto de falar bem dessa gestão. Cara, porque a gente respeita processo, porque a gente tem um planejamento estratégico e a gente cumpre o planejamento estratégico. Eu acho que essa é a grande dificuldade que a maioria dos clubes enfrenta hoje no país. É a torcida, a pressão da torcida, a pressão de meia dúzia de resultados ruins fazem com que o cara pegue tudo aquilo que foi definido, aquilo que foi para o PowerPoint, né, que foi muito bem arquitetado no PowerPoint, e desvie daquilo com uma facilidade tão simples como talvez tenha sido criar o PowerPoint. Que é o que a gente falou antes do programa, né? Exatamente. Desconstruir é mais fácil. Renan? Exatamente. Renan? Sim. É bom esse ponto que tu levanta. Vamos fazer eu quero fazer uma colocação. Tem gente que ama o clube. Tem gente que ama a si próprio. O que eu quero dizer com isso? Às vezes os mandatos são muito curtos. No Grêmio nem é tão curto, tem 3 anos. Então os caras chegam lá e querem ser campeão a qualquer custo. Esse troço de limpar o clube, sanear o clube, isso leva... Vídeo o Flamengo. O Flamengo era um clube absolutamente inadimplente, quebrado, e levou 6 anos, isso porque o Flamengo tem a receita que tem, né, para se acomodar, para ficar legal. E aí os caras acham que caiu do céu aquele time que foi campeão de tudo, jogando bolão, não sei o que, papapá. São processos, exatamente o que tu colocasse. E tem cara que chega no clube... Foi o caso do seu Eduardo Bandeira de Mello. Estou pegando o exemplo dele para não nos soltar confete em nós mesmos. Vou pegar um exemplo de fora para facilitar. Esse senhor chega lá, sabia que no início não ia ganhar nada, mas sabia que em algum momento ia ganhar alguma coisa. Pô, ganhou só uma Copa do Brasil, que eu não acho tão pouco, mas enfim, ganhou uma Copa do Brasil. Saiu lá, perdeu uma eleição, e aí o cara, o sucessor, ficou com toda a grana e tal, e foi campeão. Talvez ele fosse bom de administração e ruim de futebol. Pode ser. Eu dou o benefício dessa dúvida. Mas o fato é que o clube, a estrutura do clube... Deixa eu contar uma coisinha assim interessante. Um bastidor. Eu sou um cara que leio... Eu sou um cara de mercado. Bom, em primeiro lugar, sou um cara de mercado. Então, se eu tô no Grêmio, se eu colaboro com o Grêmio, eu tenho que saber como é que estão meus concorrentes. Eu tenho que entender eles, né? Então, eu estudo meus concorrentes. Eu não estudo longamente, mas as linhas mestras dos concorrentes eu sei. Eu sei que aquele clube lá é perigoso, ele é potencial concorrente nosso, porque ele está organizado, ele está gerando recursos para investimento. Investimento chama-se contratação e assim por diante. Muito bem. E tem clubes que tu sabe que é fogo de palha, que não vai chegar, porque não vai ter fôlego para chegar. Eu tive no Flamengo para ver O Flamengo teve aqui também, isso faz uns 4 anos atrás, eles queriam conhecer o nosso centro de treinamento, queriam conhecer o nosso programa de quadro social, e depois nós fomos lá, nós queríamos saber, bem depois, fomos conhecer lá o departamento médico deles, que é muito legal, muito bacana. Enfim, e uma série de coisas. E eu conheci o centro de treinamento deles, que é um negócio de louco. Esse que deu aquela tragédia horrível com as crianças. Aquilo foi 2 dias antes de ser desativado os contêineres, uma falta de sorte inacreditável. Foi na sexta... foi numa terça e seria desativado na sexta, alguma coisa assim. Uma coisa horrível. Mas enfim, não é esse o ponto. Aquele centro de treinamento é um negócio europeu, não é todo que tem, não. Nem é todo clube grande europeu que tem aquilo. É um negócio louco. E eles estiveram aqui humildemente olhando o nosso treinamento e tal. Na época o Rodrigo Caetano esteve entre os visitantes e tal. A gente tem uma relação muito boa. E aí eu perguntei uma série de coisas. E aí pro Fred Luz, que era o CEO do Flamengo na ocasião, que agora é candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Aliás, se eu fosse carioca, eu votava nele. E aí ele me disse, entre as coisas, que eles gastavam 900 mil reais, eu vou repetir, porque vão achar que é brincadeira, 900 mil reais de conta de água em 2012. Meu Deus. Como assim? Que tinha uma piscina, porque o Flamengo é multiesportes, né? Sim. E a natação é muito importante lá. A piscina tinha um vazamento tão horroroso, que gerava esse custo. Meu Deus do céu. E não arrumavam. 900 mil mês. A conta, claro, todo o clube. Mas a grande parcela, mês, a grande conta era assim o troço. Era mais fácil fechar o departamento de natação por 3 meses e refazer a piscina, né? Muito mais barato. Muito mais barato. Muito mais barato. Em suma, era assim a coisa. E não pagavam ninguém e tal. E aí fizeram o processo, Renan, o que tu tá te mencionando, processo de saneamento do clube.
E aí, depois de 6 anos, os caras chegam lá e começam a ganhar. E tem gente que acha... Que é por acaso. Que é por acaso. Ou que tem gente que acha que eles só estão fazendo esse faturamento que estão fazendo porque começaram a ganhar. Não. Foi anterior. Exato. Eles limparam o clube, ajeitaram o clube e começaram a chegar. E eu tenho dito, se não mudar, parece que esse ano já deu uma mudadinha. Parece que o resultado já não é grande coisa. Mas enfim, se eles continuarem naquela balada que vinha, fica muito difícil competir com eles. Fica muito difícil competir. Eles faziam 150 milhões de reais com o seu Eduardo Bandeira de Mello de lucro por ano. Sanearam o clube e aí chegou o momento que eles tinham isso por ano para investir em jogadores. Imagina. Exatamente. E aí traziam os jogadores e ainda por cima faziam um superávit. Traziam o Everton Ribeiro, traziam o que tu queria. O Gabigol, de Arrascaeta, pagando caro, tal, porque tinha que pagar caro, são jogadores bons, e ainda assim dá um resultado. Porque eles pagaram de pagar juros sobre a dívida. Passaram 5. Não, mas o cara tá com a minha pauta, ele não pode. Oi? O cara tá com a minha pauta aí, mano. Tá acabando. A gente não passou a tua pauta. Não, para. É importante. O homem estudou, Marcos, pra Tem conversar. muita gente na live. Me calo. Tem muita gente na live. Porque a minha próxima questão é uma questão que eu tenho muita dúvida, e eu acho que com certeza essa é, talvez não diretamente a dúvida da torcida, mas que a torcida deve, de certa forma, dizer assim, por isso que não contrata, ou não entendeu por que a gente não contrata mais. E um dos pontos que eu queria muito entender, queria muito saber do Herman é se o Grêmio entende que as despesas relacionadas ao serviço da dívida, elas já estão equalizadas, ou se ainda existe espaço para que a gente liquide alguma despesa de longo prazo que possa impactar diretamente hoje no serviço da dívida. Assim, só para... Ele vai, obviamente, poder explicar de forma muito mais detalhada, mas é o que eu já tinha falado na outra vez que eu participei aqui, que o serviço da dívida está mais ou menos ligado como aquele juro que a gente paga no cheque especial. Né? É o juro que a gente paga por estar devedor no banco. É mais ou menos, se a gente for fazer de uma analogia um pouco simplista, é mais ou menos isso. E assim, muitas vezes, foi o que ele falou, muita gente entra no clube e, cara, vai jogando a dívida para mais adiante, e vamos com o que temos, e vamos pegar um pouquinho que entrou de dinheiro para gastar mais e criar mais capacidade de endividamento. E o que o Romildo está fazendo desde 2015, junto com o Conselho de Administração, isso, dizer assim, cara, nós temos um cheque especial gordo, mas está na hora da gente pagar esse cheque especial, não ficar dependendo dele para poder se financiar. E eu queria entender um pouco mais como é que está essa questão do serviço da dívida, porque afinal esse dinheiro, esse juro que a gente paga, está indo para banco, está indo para financiar um dinheiro que a gente já pegou no passado, né? E que talvez não tenha dado resultado, e saber como é que está essa situação hoje, né? Se a gente de fato tem ainda muito a pagar em função de juro de serviço da dívida. A tua pergunta é boa, mas eu acho que os nossos ouvintes vão querer dar em ti depois, porque eles queriam saber de contratação. Mas vamos lá. É só o que falam na live aqui. Mas a gente tem que entender o porquê que a contratação não vem do nível que os caras querem. Claro. Bom, é o seguinte, nós ainda temos um nível de endividamento bastante razoável, bastante importante, porém, ele basicamente são duas grandes contas que estão no longo prazo. O pagamento do estádio, que nós pagamos em torno de 24, 25 milhões por ano pelo estádio, pela nossa prestação, porque nós, digamos assim, que é como um aluguel, nós estamos pagando a prestação, um dia ele fica nosso, e daqui a 12 anos. Como quando tu compra o carro. Perfeito. É isso aí. Perfeito. E a outra é o Profut, que são as dívidas antigas, fiscais tributárias, que estão todas equacionadas com o governo federal e que nós pagamos rigorosamente em dia e estão absolutamente dentro do fluxo de caixa do clube. Tanto hoje já não machuca mais a prestação do estádio, também não machuca a prestação do Profut. Depois nós fazemos um futebol caro. Hoje o Grêmio, graças a Deus, ele tem capacidade para isso, e por isso que nós chegamos 4 anos seguidos na semifinal da Copa Libertadores da América, nós temos uma folha cara. Curiosamente, realisticamente, futebol tem muito disso, quer dizer, se tu tens um investimento importante em futebol e na conta salários, teoricamente, tudo indica que tu vai ter os melhores jogadores e tu vai ser mais competitivo. Por isso,
por exemplo, os grandes clubes da Inglaterra, vamos citar os 4 maiores, Manchester, Liverpool, tal, Manchester City, Tottenham, Chelsea, tal, são as maiores contas maiores contas salariais da Inglaterra, e por isso que eles chegam. Porque tu consegues, evidentemente, estou sendo um pouco didático, talvez um pouco chato, mas tu consegues fazer competição com mais chance de chegar. Então, nós ainda temos uma folha muito importante vis-à-vis a nossa receita. Por isso, receita, ou seja, faturamento ano, é isso que eu quero dizer. Isso aí. E por isso que nós ainda temos que vender jogadores para cobrir essa diferença. E aí tem uma outra questão que tem que ser muito levada em conta e tem que aplaudir demais, que é a nossa formação de atletas jovens, nossos profissionais, nossos colegas abnegados que trabalham nessa área, que nós formamos uma cadeia, ano a ano, de jogadores muito bons que têm nos dado esse respaldo, essa receita adicional de vendas anuais que cobrem o clube, e por isso nós estamos no 5º ano consecutivo de superávites. E aí, para concluir a tua pergunta, Renan, a nossa dívida bancária hoje é de 1 dígito. 1 dígito. Ou seja, não são dezenas de milhões, são menos de 10. Tá certo? Então, isso é para um clube que tem uma receita como o Grêmio, um clube que tem... os clubes de primeira linha do Brasil, isso é absolutamente sob controle. Totalmente sob controle. Agora, de vez em quando, a gente dava uma escapadinha, assim. Aí depois entrava na real de novo. E até porque, e aí vem a questão isso é um troço que não é muito popular, viu? Falar nesse assunto, o pessoal não gosta muito e tal, coisa. Se nós olharmos, que ninguém faz isso, eu fiz isso. Há 2 anos atrás, eu fiz um levantamento de todas as contratações do Grêmio nos últimos 20 anos, com mais de 2 milhões de dólares. O resultado é desastroso. Desastroso. O resultado que tu te refere é o resultado em campo? Claro. De campo. Claro, resultado de campo. Dos 20, exatamente. Hoje são 22, tá? Porque depois disso veio o André e o Marinho. Tá bem? Os 20 é antes. Começou lá com o Guilherme, Sérgio Manuel, Beto. E veio isso a galera não lembra. Não, ninguém lembra. E nem quer lembrar, né? E nem quer lembrar. Veio até hoje com o André e Marinho, que foram os últimos com mais de 2 milhões de dólares. E tem casos de mais do que isso, né? Por exemplo, Bolanhos, sem dúvida. Foi 5 milhões de dólares. Pelo menos esse aí nós conseguimos recuperar uma parte maior. A parte maior. Mas, então, essa questão de sair comprando, enchendo o aeroporto, não tenho lá sérias dúvidas se isso realmente vale a pena. O que vale a pena, que está provado, é tu ter uma categoria de base poderosa, que te revele jogadores todos os anos, 2, 3 jogadores diferenciados. Isso nós estamos conseguindo. E digo outra, isso deveria interessar muita gente. Nós estamos 70%, ou um pouquinho mais, quase 80% pronto a nossa nova hospedaria do CT Eldorado. Vai ser show de bola. Nós temos 24 hectares ali, comprados, não doados por ninguém, comprados, né? Onde nós temos 8 campos de futebol, um parque lindíssimo e a administração das categorias de base, e agora, nos próximos meses vai estar pronto, a hospedaria para os atletas. É coisa de primeiro mundo. E isso... Eu vi o projeto já, eu tive o prazer de ver o projeto. Não, está 80% pronto, 70 e poucos por cento pronto. E isso significa que estrutura para fazer bom futebol. Então o menino que é craque vai olhar, o clube A, fica debaixo, fica lá o clube A hospeda a gurizada na pensão da tia Maria. E o Grêmio não, o Grêmio hospeda numa hotelaria de primeira qualidade. Isso faz diferença. Faz muita diferença. Porque o pai e a mãe do menino ficam mais confiantes de estar o menino ali sendo bem tratado, com todas as condições, tal, enfim. Então, essa é um conjunto de coisas, Renan, na base, aquilo que tu estava falando de novo, são processos. Cada um é um processo separado que nós estamos tocando à frente e visando, naturalmente, títulos. É isso que nos move. E ser campeão. Até porque a torcida. Ser campeão é do futebol, né? Não quer dizer que. A maioria da torcida. Renan, só para complementar aqui. Mesmo estando extremamente organizado com os superávites, não quer dizer que tu vai ser campeão. Não, tem 20 que querem ser campeões. Campeão só tem não um. Não quer dizer, né? Campeão só tem. Pega 3 campeonatos realmente importantes: Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Campeão só tem um.
Né? E no caso da Libertadores, nem sequer existe a garantia de que vai ser um brasileiro. Eu quero Né? pegar, Então, assim, eu quero pegar alguns superchats aqui que o pessoal mandou. Mas eu queria Bruno dizer- Amaral. Eu queria dizer uma coisa só. Tu disseste que nós estamos super organizados. Nós lá no Grêmio, nós temos um senso crítico muito apurado. Nós temos muito o que fazer ainda. Tem. Nós estamos, Concordo. Concordo. Então, ninguém está em cima dos louros achando, nós somos a última bolachinha do Sim, pacote. sim. Não somos mesmo, nós temos muita coisa ainda por fazer. Importante ouvir isso. Bruno Amaral, que superchat, eu vou pegar alguns superchats aqui, ó. O Herman, como dito pelo senhor, o Grêmio adota um sistema de gestão bem democrático. Como foi vista a saída do jovem talento Jonathan Robert? O Jonathan Robert tá pegando minutagem, tá pegando experiência. E nós contamos com ele pro futuro. Eu acho que ele é um jogador interessante. Vamos contar com ele pro futuro. Ele tá em Portugal, né? Isso. Portugal. Tem mais aqui, ó, o Rafael Chervensky, acho que é assim que fala, tu deve conhecer ele, Renan. Muito Conheço. muito bom ver o Grêmio sempre responsável e nosso Renan Planilha Morô representando como o associado deveria ser em relação ao clube. Aí tem mais um aqui, o William Matiasi. Marcos Herman, adianta formar jogadores, vender bem e desperdiçar valores em contratações pífias como Tardelli, Thiago Neves, Robinho, Everton Cardoso? Mandou um abraço. Aí. Boa pergunta do William aqui. Agora, olhando para trás, ele Exatamente. tem razão. Ele tem razão. Eu não sei se ele pensou a mesma coisa quando nós contratamos Quando o trouxe, Maicon, exatamente. o Jeromel, o Kahneman. Eu vou dizer um negócio, a melhor coisa do mundo é tu preparar jogadores extraordinários, tipo Everton, tipo Luan naquele momento, tipo o PP, tipo tantos outros aí, né? O Ferreira, aparentemente, vai por esse caminho e tal. E contratar sem errar. Agora, se eu bem provocado por esse ouvinte, é boa a pergunta dele. Ele é boa. Sim. Eu vou dizer o seguinte: na minha avaliação, nós temos que aprimorar o nosso sistema de contratações. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que nós temos espaço para melhorar. Que nós temos uma margem de erro, assim, temos tido que eu particularmente não estou confortável. E colegas meus também não estão. Isso é bom, coisa boa ouvir isso. Claro, lógico. Mas tem que reconhecer, né? É que geralmente a torcida ela insiste na vinda de um jogador, e geralmente um jogador que lote aeroporto, e se predispõe a colaborar, a ajudar, enquanto aquilo é uma novidade. A partir do momento que aquilo deixa de ser novidade, a expectativa de receita vinculada àquela novidade, ela cada vez vai diminuindo, a ponto de que tu fica com a dívida, ou com o custo, vamos dizer assim, de pagar aquele jogador, porque é o que eu sempre digo, assinado o contrato, a única certeza é, tu tem que pagar. Exatamente. Se aquilo ali vai gerar consequência positiva, como aumento de sócio, marketing, cota de televisão, bonificação por título, isso é uma incerteza. Agora, a única certeza é o pagamento do contrato. Então, eu vejo que às vezes a torcida se empolga muito para trazer. Eu fui vamos lá, Tardelli. Até hoje esse me iludiu muito. Uma pessoa que diga assim, eu fui contra. Quando assim, sério, Tardelli, eu sou contra. Não, agora que o cara veio, que o cara não vingou, que o cara fardou, que não deu certo, é muito fácil tu dizer. O próprio André, né, cara? O André era outro que quando veio... O André, exatamente. Então, assim, quando a gente pega os caras vindo, a gente está predisposto a fazer loucuras, né? E é outra coisa que a torcida também não consegue, às vezes, entender. Porque eu vou comprar camiseta. E isso é um item que eu até queria que o Herman, se possível, falasse, né? Da importância da pessoa, do torcedor ver com mais bons olhos ajudar o clube como associado do que ajudar o clube como consumo de bens, de produtos licenciados. É importante? Mas assim, a torcida precisa entender que para ajudar o clube, mais vale 250 pila num ano pagando o título de sócio do que 250 pila pagando uma camisa. Renan abordou vários temas relevantes aí. Vários temas. Mas vamos eu vou contar uma historieta verdadeira. Então não é história, não é historieta.
que aconteceu assim há 25 anos atrás, 24 anos atrás, e, portanto, hoje eu posso contar na medida que tem um distanciamento histórico em relação ao fato. O Grêmio contratou o Jardel. O Grêmio, então, na época, em 95, o Grêmio tinha uma situação financeira pavorosa, mas era uma coisa assim horrível. E o Dr. Fábio se virando, nos 30. Aí contratou por empréstimo o Jardel, e o passe do Jardel custava R$1 milhão. R$1 milhão. R$1 milhão. E aí o Jardel ia terminar o contrato, então a torcida desesperada, ele tinha feito 16 gols na Libertadores, vamos perder o Jardel? Não, compra que o Jardel que a torcida paga, né? Isso é o chavão, né? Compra que a torcida paga, né? Aquele troço assim e tal. Aí o Dr. Fábio, ele disse, não, vou fazer diferente. Eu vou juntar o dinheiro, uma vez juntado o dinheiro eu pago, eu compro o jogador. E nós juntamos, na ocasião, R$193 mil. Não foi possível contratar. Então o empresário contratou e colocou 6 meses no Grêmio, depois vendeu para o Porto de Portugal por, sei lá, 9 vezes mais. Mas enfim, mas ele foi gentil com o Grêmio, porque ele deixou 6 meses no Grêmio de graça. Então não temos nada a nos queixar. Então, eu particularmente sou muito realista. As pessoas amam o Grêmio, adoram o Grêmio, ajudam o Grêmio. Nós temos 90 mil sócios. Isso é gente que contribui mensalmente. Olha, e a perda de sócios, quase 1 ano sem jogo, é mínima, perto do que poderia ter sido. Então, essa é gente que ajuda. Agora, o discurso fácil, dizer contrata que a gente paga, tal, não é bem assim. Agora, o São Paulo contratou o Daniel Alves, parece que paga R$1,5 milhão por mês. Meu Deus. Por Daniel Alves, e a expectativa é fazer marketing com o Daniel Alves. E fez o quê? Os balanços do São Paulo são coisas desastrosas. Os prejuízos são monstros. Isso vai comprometendo o futuro. Não é esse ano que vão pagar a conta. Isso vai acumulando. O banco lá quer saber da grana dele. Exatamente. Não quer saber, e vai para cima. Então, não é que nem videogame, né, Marcos? Que tu desliga, liga e começa do zero de novo. Tipo assim, cara, claro. Tá assinado o contrato. Uma vez eu vi um diretor do Grêmio, você acredita, rapaz? Eu não vou dizer o nome, mas eu vi o diretor do Grêmio uma vez não, mas nós demos lucro. Como assim? Nós somos um puto no prejuízo. Não, mas foram os outros que fizeram prejuízo. Eu, esse ano, não fiz prejuízo. Mas vem cá, tia, é o Grêmio, tia, não é tu. O Grêmio, não começou esse ano. Não foi inventado esse ano. Então, a coisa é um pouco mais complexa do que isso, né? Então, você tem que gerir o clube pro futuro. E outra coisa... É uma coisa... Opa, desculpa. Não, por favor. Que é uma coisa que eu falei até, eu tenho o estudo aqui da Pluri, né? Que eu olhei de forma bastante profunda, assim. E até na primeira vez que eu participei, agora 2 semanas atrás, eu comentei ainda com o Mário, né, na transmissão. O Grêmio agora, com o superávit de 2019, está praticamente, se a gente não for descontar juro, não for descontar inflação, né, não for levar em consideração nada disso, o Grêmio está praticamente empatando o resultado da década. Então, quer dizer, nos primeiros anos da década, 10, 11, 12, 13, a gente teve uma série de prejuízos que agora, com o famoso superávit, a gente está conseguindo equalizar. Né? Então, a torcida diz assim, mas o que está fazendo com o dinheiro? Bom, está pagando a dívida que ficou lá para trás. Claro. O Grêmio não começou esse ano. Eu escuto esse troço. O Grêmio vendeu 500 milhões em jogadores. O que ele está fazendo com esse dinheiro? E tem uns carinha que dizem... que dizem um pouquinho mais do que isso, né? Nas redes sociais, tal, que vem com ilações estranhas, tal. O Grêmio tinha um estoque de dívida que era isso. Ou mais, até nem me lembro, tá? Mas era uma coisa assim horrível, né? O Grêmio tem que pagar uma folha pesadíssima. Mas as pessoas querem chegar na semifinal da Copa Libertadores da América. Quer dizer, na verdade, querem ser campeões. Agora, tem um custo, nós também queremos ser campeões. Mas nós não temos conseguido passar da semifinal. Agora, chegar na semifinal exige competitividade. E isso só faz investindo pesado no futebol. Então, tudo é custo, por todo lado é custo. Os jogadores, hoje os salários são realmente, olha, impressionantes. E eu fico pensando na Europa, o que não pagam na Europa? Porque a gente sabe o que pagam, mas é que é moeda forte, né? Outro papo.
Porque é muito difícil reunir todo mês os recursos para pagar esse futebol competitivo que o Grêmio tem. Muito quando se fala de superávit, chega a dar desconforto na maioria das pessoas, né? Que correlacionam o superávit com o poder de contratação. Isso é outra coisa e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o Renan, nas duas semanas atrás, a gente falou sobre isso, né, Renan? Tentando esclarecer para as pessoas que acham que estar em superávit todo ano significa que no outro ano tu vai ter um poder de compra para trazer um jogador de alto valor. Não é isso, né, Renan? Não é por aí. Nós temos crédito. Nós não tínhamos crédito. Mas ter crédito não é ter dinheiro. Tu tá dependendo do dinheiro do banco. A gente tem são coisas diferentes. A gente tem condição de dizer assim, olha, eu posso pegar o 2021 e trazer para 2020, o 2022 e trazer para 2020. Né? A questão é, o que eu vou fazer em 2021 se eu já trouxe o 2021 para 2020? O que eu vou fazer em 2022 se eu já trouxe o 2022 para 2020? Né? É aquele negócio, não vai acabar esse ano, vai ter um 2021. Vai ter um 2022. Claro. E é necessário entender isso. Acabei de ver aqui um comentário, eu não vou lembrar de quem aqui, estou vendo aqui no YouTube. A folha do Grêmio é alta porque o Grêmio contrata mal. Não é porque o Grêmio contrata mal. A realidade é que desde 2015, desde 2016, os mesmos caras que estão aqui, vamos lá, Maicon, Jeromel, Kahneman, esses caras vêm sendo campeões, e como qualquer pessoa que exerce bem a sua atividade, ele passa a receber um reconhecimento. A gente precisa reconhecer esses caras. Então, muitas vezes, manter um Jeromel, manter um Kahneman, manter um Cortez, manter um Maicon, isso custa dinheiro, porque tu precisa reconhecer o trabalho desses caras. Porque se tu não reconhecer, o mercado reconhece. Não é assim que funciona com a gente? Por que com um jogador de futebol é diferente? Perfeito. Tem uma coisa assim que eu também tá na minha cabeça, assim, é um objetivo do clube, mas o meu particular, assim, eu tenho mania com esse troço. Eu acho muito importante o clube equilibrado, porque o clube equilibrado, ele vai nos levar, se ele sempre for equilibrado, nós vamos ser sempre competitivos. Sempre. Nós podemos não ganhar, mas em algum momento nós vamos beliscar, e em outro momento nós vamos ganhar. Porque é assim que funciona. O clube organizado... Eu não quero mais passar 15 anos perdendo, tia. Porque em algum momento lá atrás, meteram os pés pelas mãos. Os 15 anos foram consequência de causas. Exatamente. É por aí o troço. Mas, Mário, o pessoal quer falar de futebol. E eu tô com a pauta aberta aqui. Eles querem saber de contratação. É o que fala na live. Não adianta, contrata mal. Eu vou chamar o Paulo Luz e substituição aqui na... Marcos, a gente tá tentando trazer o Sr. Paulo Luz aqui. A gente já tentou umas 2 vezes? 2 vezes. Duas para falar por telefone. Para falar por telefone, né? O ideal era vir aqui conhecer o nosso espaço. Tá faltando bastante coisa aqui na sala, mas... Paulinho é um cara sensacional. Tu pode nos ajuda nessa. Mas ele é um cara extremamente discreto. Super discreto, é o jeito dele. Mas é um dos grandes personagens do Grêmio. O Marcão podia fazer E na última coletiva, cara, aliás, na última coletiva dele, imagina o estado que esse cara não ficou para falar o que ele falou. A gente tava muito acostumado. Eu acompanho as coletivas dele. É um cara de uma polidez, de uma tranquilidade para conversar, para falar, para apresentar a entrevista. Rapaz, esse cara tava montado num bicho. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ele viu o que nós vimos todos, né? Ele tá ali, tá no estádio, ele viu. E depois foi um bombardeio que o pobre levou dos colegas de diretoria, do Romildo e de todos os companheiros, pelo WhatsApp, que nós pilhamos ele de um jeito... Sério? Que o homem foi... Ou tu acha que... Ô, Passarinho, tu acha que é só tu que tem WhatsApp? Eu imagino que não. Bastidores. Vamos botar a pauta aqui sobre contratação, Vamos lá. Vamos puxar. Eu vou puxar aqui, primeiro de tudo, cara, sobre a questão do Thuram. Thuram? O Thuram, né? Diego Thuram. Tem alguma novidade sobre esse jogador? A possibilidade de contratação? O Grêmio realmente recuou? O Grêmio se interessou pelo jogador, agora está fazendo uma avaliação de custo-benefício vis-à-vis a idade dele.
Porque se tinha a informação que e o agente do jogador teria dito que estava muito próximo e que faltavam alguns detalhes. E aí hoje, né, de acordo com algumas informações que surgiram à tarde, o Grêmio teria dado uma recuada, que o Cerro também teria pedido um valor um pouquinho acima, conforme justamente a idade do jogador histórico. Enfim. Bom, vamos falar também do... Desculpa. Ô, Mário, eu preciso Posso... só fazer pontuar um item aqui que a torcida às vezes também precisa entender. A capacidade de endividamento e a condição de estabilidade econômica do Grêmio faz com que os clubes que estejam vendendo, assim como o Herman acabou de falar, só tu acha que tem WhatsApp, quer dizer, quem está comprando, quem está vendendo sabe para quem está vendendo. Né? Ninguém é bobo nesse mercado. Então, quando tu vê um clube com capacidade de endividamento, quando tu vê a torcida pressionando, é natural que o clube vendedor comece a dizer assim, isso daqui, eu sei que eu tinha falado para ti 2 milhões, mas agora passa a ser 3, passa a ser 4. Por quê? Porque olha para o Grêmio e vê que o Grêmio é um clube extremamente competente do ponto de vista de gestão financeira e que pode apertar um pouco mais o clube. Então, o que tu vai poder extrair do Cruzeiro, por exemplo? Que adianta apertar o Cruzeiro para que o Cruzeiro pague mais caro para uma contratação? Não adianta. Exato. Agora, adianta apertar o Grêmio? Não quer dizer que adiante, mas assim, faz sentido apertar? Faz. E aí o clube que está vendendo vai para ganhar. E aí nos fazemos a pergunta, vale a pena esse grau de investimento para um jogador de 30 anos? Se for esse preço que estão pedindo, não vale e nós não vamos fazer. Se for mais barato, se for dentro das nossas condições, nós vamos fazer. Porque nós só vamos fazer negócio que caiba no nosso bolso. Não queremos fazer loucura. O Grêmio, deixa eu te perguntar, Herman, o Grêmio ele tem uma posição muito firme de que ou o Grêmio vai contratar um jogador para, não titularidade, mas a nível D, ou não contrata. O próprio presidente Romildo colocou essa situação. O Grêmio... Hoje a gente tá fazendo uma semana da abertura da janela de transferências. Eu tava lendo isso agora. Tava lendo... Toca a ficha. E é interessante, sim. O Grêmio ainda tem essa situação, porque a gente sabe que o calendário ele vai até fevereiro, vai ser jogo quarta e domingo direto, com exceção talvez ali no fim do ano e no... Parece que tem 4 dias. 4 dias, né? O Grêmio ainda tem essa avaliação de que ou a gente vai contratar um cara de qualidade para chegar ali e disputar titular, né? Nem disputar, posição de titularidade, chegar e ser titular. ou daqui a pouco o Grêmio repensa e se coloca numa situação de um jogador para grupo. Não. O nosso grupo é bom. Nós queremos jogadores pontuais que possam fazer parte desse rodízio, ou seja, entrar no mesmo nível que nós temos que fazer, porque nós temos 3 competições. Meia, volante e centroavante, de fato, são essas as posições. Por aí. Tem um jogador, Mário, Renan, audiência da Pachola, que o Grêmio, enfim, é uma cria da base do Grêmio, naturalmente o torcedor do Grêmio ele tem maior carinho, e ele deu uma entrevista bombástica após o time dele tomar 5 em casa. O nome dele é Cássio. O Cássio. Esse jogador, ele brilha viralizou... o olho do passarinho agora quando fala. Cara, esse jogador ele foi muito comentado depois da entrevista lá na saída da Arena Itaquera, dizendo que se ele estava atrapalhando o Corinthians, era melhor ele sair. Eu te pergunto, Herman, porque muitos torcedores gostam desse jogador e, enfim, quando viram essa entrevista, ficaram, incrível, por que o Grêmio não vai atrás do Cássio? Sabe por quê? Como é que é a avaliação interna do Grêmio a respeito do Cássio? E se o Grêmio... O Cássio é um dos melhores jogadores, melhores goleiros do Brasil. Tu sabe o salário dele? Imagino que pouco não é. Uma mala de dinheiro. Alguns quilos de picanha. Com 7 números. Bah. Aí, cara, pois é o que a gente fala, hein, Renan? É o que a gente fala, né? Quando a gente também não sabe do bastidor, cara, fica difícil, cara. Fica muito difícil de... Eu acho uma graça, o cara chega assim, traz o Cavani. Pô, todo mundo... Pô, não, esse que é o Cavani, ele não é o único também que tem o WhatsApp e gosta do Cavani. Tem mais gente que gosta do Cavani. Eu gosto do Cavani. Acho um baita jogador. Agora, os valores são completamente proibitivos do futebol brasileiro. Completamente proibitivos. Não tem a menor condição. Aí tu faz uma brincadeira dessa. Brincadeira eu tô dizendo ironicamente, né? Tu faz uma brincadeira dessas, dá errado por qualquer razão,
tu botasse para perder 5, 6 anos de esforço para ajeitar o clube. Um cara só, Um exato. cara só. Deixa eu perguntar pro Marcos Herman. Aliás, aí. isso é outra... desculpa. Não, bem rapidinho, Renan, até porque a gente já tá quase na finaleira do programa, a gente tem estourando que já, liberar o Herman, né? Facundo Ferreira, de acordo com informações lá da imprensa portuguesa, jornal A Bola, enfim, o Grêmio teria chegado a um acerto por esse jogador e alguns detalhes estariam impedindo de uma contratação, seria até por empréstimo. E além do Facundo Ferreira, também se fala do nome do Franco Cervi, ou Cervi, enfim. Alguma coisa interna do Grêmio a respeito desses dois jogadores, se tem uma evolução nesse sentido? Não, esses dois jogadores são bons jogadores, são bem conhecidos do Grêmio. Agora, não tem nenhum sinal verde da parte do Benfica para a liberação deles. O Jorge Jesus, inclusive, conta com o Cervi. E aí o Franco Ferreira seria um jogador que estaria mais à margem lá, mas o alto salário... É real, a gente tem informação que é o salário mais elevado do Benfica, o do Facundo Ferreira. 4.200 euros, maior que do 4 milhões e 200 mil euros por ano. Exatamente. Euros. Aí tu Meu Deus, cara, isso aí é uma fortuna. Não, mas pro nosso ouvinte, eu acho que é um bom exercício. Isso dá em torno de 27 milhões de reais por ano. 27 milhões de reais, a gente divide por 13? Por 12? 12? É 12, vamos. 12. Ele não precisa 13º, precisa. Sendo bondoso, né? Vamos ser bondoso. Isso dá 2 milhões e alguma coisa por mês, quer dizer, é uma coisa bárbara, né? 2.200. Isso é completamente fora, não existe jogador no Brasil que ganhe isso. Nem no Flamengo, nem seu Everton Ribeiro, que renovou agora para um... Nem o Gabigol. Nem o Gabigol. O Gabigol foi o exemplo utilizado pelo... Acho que foi o Nestor Rain que falou que o Cavani ia custar 3 Gabigol, né? Enfim, naquelas entrevistas que o Nestor dá. O Nestor é muito especial. Ele é. Deixa eu... A minha última, tá? A última da minha parte. O Grêmio, ele há alguns anos, ele começa o Campeonato Brasileiro de uma certa forma, não da maneira que ele quer. A gente sabe que... E aí o calendário, ele já é um horror, o calendário do futebol brasileiro. Com a pandemia ele ficou mais horrível ainda e ficou mais impossível ainda de tu tentar ganhar as 3 competições principais. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E aí, o que acontece? O Grêmio, ele, mesmo que de maneira talvez involuntária, ele acaba priorizando as Copas. Eu te pergunto, Herman, isso é por conta... daqui a pouco da tradição copeira do Grêmio, de mata-mata, de saber que é um clube que vai chegar ali num jogo ida e volta, vai acabar chamando a responsa, ou o que? É um outro fator? Por que o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco o Grêmio não vê com uns olhos mais afiados, digamos assim? É difícil convencer a ti e aos nossos ouvintes que isso não é verdade. Uhum. Tu usasse uma palavra que talvez reflita bem isso aí, é involuntário. Uhum. Talvez pode ser que seja essa confiança grande que nós temos em Copas nos leve a essas certeza não, pode ter certeza, mas confiança de poder chegar nas Copas. E eu acho que podemos discutir a medida disso, mas eu acho que de fato tu tens que fazer um certo rodízio. O tamanho do rodízio tá bem, podemos discutir isso aí, podemos debater na volta de uma cerveja num bar, tal e coisa, mas tem que ser feito um certo rodízio. Por isso que eu acho muito importante tu ter um plantel importante. Isso especialmente em 38 rodadas, acho muito difícil, se tu tiver um plantel muito bom, tu chegar. Tu pode até largar, mas tu não chega. E por isso que eu acho que o Flamengo ele tem uma condição muito especial para esse campeonato. Né? Mas eu te garanto que é involuntário. Se nós nunca falamos em reunião de diretoria, porque nós vamos largar o Campeonato Brasileiro de mão, vamos para lá, vamos para cá, vamos dar bola para esse campeonato, não vamos dar para aquele. Jamais fizemos isso. Até porque fica muito difícil tu chegar para um jogador profissional e dizer para ele assim, esse torneio aqui tu tira o pé, aquele ali tu bota o pé. Isso não tem como fazer. Claro. Não tem como fazer. Claro. E assim também, eu chegando assim no ponto máximo, quando o cara diz assim, o time tal entregou o jogo. Isso aí é quem nunca, jamais entrou num vestiário.
Porque tu jamais pode dizer para um jogador assim, olha, que esse jogo aqui tu tira o pé, tá? Porque esse jogo nós não podemos ganhar, tem que ser o fulano que tem que ganhar por razão XYZ. Isso não existe, porque na hora que tu fizer isso, a moral do dirigente, a moral do clube vai pro ralo. Tu nunca mais consegue fazer com que as pessoas corram atrás da bola com um interesse, porque tu passasse um jeito pusilânime de atuar. Claro. Né? A moral de atuar. Então isso não existe, jamais nós pedimos para tirar pé de campeonato brasileiro, jamais falamos isso na diretoria, mas de fato talvez seja involuntário, pode ser. Circunstâncias talvez que levem, né, a uma... Mas eu vou te dizer uma coisa, se tu me der 5 anos de prazo, eu digo 5 anos porque são 20 clubes todos interessados em ser campeões. Se tu me der 5 anos de prazo, eu tenho certeza que o Grêmio vai ganhar. Brasileiro. Topei tudo eu, né? Dizer um troço desse assim, mas eu... A partir de hoje? Claro, mas tu não quer vir 24 anos pra trás, né? Porque eu ia falar, tá batendo 5 anos já. Não, então para aqui pra frente. Daqui pra frente. Vai chegar um momento que nós vamos pras cabeças, rapaz. É isso. Eu acredito. Cara, passaram-se ali alguns superchats, eu peço desculpa pra galera, porque vocês talvez não tenham noção de quando tá sentado aqui, a gente se envolve tá louco, com o assunto. O Renan também tinha outras pautas ali, a gente não conseguiu. A gente muito provavelmente vai fazer um outro programa com o Renan. O Renan manda muito bem aí nessas questões. Muito. Perguntas muito boas. Essas questões de números do Grêmio e números extremamente importantes, né, que a gente tenta aqui explicar pro nosso seguidor, pro nosso ouvinte, pra torcida do Grêmio, o porquê dos porquês. De uma forma didática, uma forma mais fácil, né? Mas, Mário, tu sabe que eu acho que essa também é uma das funções. Porque a gente lidera um clube que tem a população de dezenas de países do mundo, não tem. Então, isso é uma nação, né? Então, 9 milhões. Há quem diga que é um pouco menos, um pouco mais, é por aí. Mas imagina, isso na América do Sul tem Uruguai não tem isso, Paraguai não tem isso, Bolívia não tem isso, Equador tem. Venezuela tem mais. Venezuela, embora a metade já foi embora do país, né? Mas enfim. Então a gente precisa, de certo modo, também explicar as coisas do clube como um todo, não é apenas uma parte, tá? Porque isso é um conjunto de ideias que faz o todo. Então a compreensão desse conjunto é parte da nossa função também. Isso aí. Bom, galera, eu quero, antes de mais nada, vou encerrar aqui, porque já estourou muito, que eu quero liberar o Marcos e agradecer aqui o Renan. Primeiro, Renan, obrigado mais uma vez. Pô, ganhou alguns elogios do homem aqui. Se pudéssemos estar em aglomeração, rolaria um abraço pós-programa aqui. Seria bem legal. E eu vou dizer que agora, antes de entrar no ar, eu estava aqui revisando o número, e o meu maior medo era falar alguma coisa no ar e daqui a pouco ele entrar e dizer assim, Renan, não é bem assim. Eu falei, putz, cara. Mas é do jogo, né? O primeiro programa que a gente fez com o Renan. Mas a inversa podia ser verdadeira também, né? A inversa tu pode, enfim, eu não estou isento de me enganar em alguma coisa. Faz parte. É isso aí, Renanzinho. Tá, agradeço demais a oportunidade, mais uma vez, de estar com pessoas tão bacanas e participar com realmente pessoas que estão na liderança do clube, né? Agradecer todo o pessoal de Goiânia, agora estou em Goiânia, né? Pessoal de Goiânia, de Brasília, eu tenho sempre medo de falar o nome de grupo e tal, porque eu acabo esquecendo, mas e agradecer, queria até, Mário, te falei que eu queria fazer essa homenagem, agradecer o meu pai e minha mãe, que já não estão mais aqui nesse plano, Raul Morô, Dona Inês Rosane, né, que deu a vida aí também. O plantão de estúdio, o Raul Morô? Oi? O plantão de estúdio, o Raul Morô? Plantão de estúdio, Raul Morô. Opa, que bacana. Me lembro muito bem dele. Parabéns. Pai, grande pai. E era publicitário também, não era? Publicitário, jornalista publicitário, marqueteiro político, rapaz, vendia até sacolé se bobeasse. Aquilo ali era bom de negócio. E a mãe também, que trabalhou muitos anos aí no departamento consular, né, e viajou muito no ônibus do Grêmio aí. Então, assim, agradecer, graças a eles, né, hoje eu me considero um gremistaço de carteirinha. Obrigado por vocês também por fazerem
cada vez mais eu acreditar que vale a pena a gente investir no clube, pensar no clube, não só no hoje, mas também no amanhã. Obrigado mesmo, pessoal. Baita, passarinho, valeu, obrigado aí, cara, por estar junto com a gente. O Gui que tava fazendo as aspas aqui. Marcos, obrigado. Foi mais um baita programa contigo muito aí, bom, bastante esclarecedor. A gente sabe que algumas pessoas não querem entender. E a gente... vamos respeitar, né? Acho que a gente tem que respeitar. E se por um acaso... Agora eu vou falar com a galera da live aqui. Cara, se por um acaso vocês esperassem que a gente aqui ia apontar o dedo pro Marcos e cobrar ferrenhamente... Cara, desculpa, mas vocês estão no programa errado. Jamais eu vou perder a compostura. Jamais eu vou perder a educação que eu trouxe da minha casa, dos meus pais... para fazer isso. Nós fizemos perguntas aqui, inclusive muito boas, pedindo resposta sobre o Facundo Ferreira, pedindo resposta sobre Serve, ou Cherve, enfim, resposta sobre o Shirin Shionga, né? A galera tá brincando na internet, Churin. O Churin. Então, cara, são perguntas que todo mundo tá fazendo, mas eu jamais vou alterar meu tom de... Jamais, cara. Eu sou um cara que sou muito bem educado pelo meu pai e minha mãe. Eu não vou mudar isso por nada e nem por ninguém. E só quero agradecer vocês pela audiência. Foi um baita programa. Se vocês não viram todo o programa, agora, daqui 5 minutinhos, pode assistir de novo ele. E prestem atenção, porque a gente fala de coisas que são chatas. São chatas, porque o legal é sair, gastar, contratar e ser campeão. Aí depois tá o Cruzeiro aí quase indo pra Série C. Só um exemplo. Porque 2, 3 anos atrás estava tudo maravilhoso lá pra eles. A torcida tirava onda com a gente, que eles eram hexa e nós só penta. E agora nós estamos aqui rindo deles que estão indo pra C e a gente tá lá. Então, eu acho importante a gente esfriar um pouquinho a cabeça, analisar melhor o que se é falado e interpretar bem. Obrigado por todo mundo aí, tamo junto, uma boa noite pra vocês. Beijo pra vocês aí. E amanhã tamo de volta a partir das 8 da noite. Falou, rapaziada, valeu!